Opa! Economia? E agora? Estamos chegando aqui para falar sobre as startups. Pois é. Sinônimo de tecnologia, inovação, sinônimo de conhecimento sendo aplicado para mudar cenários. E para falar sobre as startups, eu convidei o Maicon Soares, o Mike, coordenador do Hub MG, programa do Governo de Minas. Muito obrigado, viu? Um projeto do Governo de Minas, um programa, na verdade mesmo, do Governo de Minas. É muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Fabiano, a oportunidade de estar aqui mais uma vez no canal Viver Brasil e a gente poder falar um pouquinho do ecossistema de inovação de startups. E é muito bom a gente poder, você que já participou do AgroB, agora participando aqui do Economia Agora, e a gente poder falar do impacto das startups na economia. Cresce o número de investidores nesse segmento, né? Nesse pensamento da tecnologia, podemos dizer assim, né? Tem crescido bastante, né? O segmento como um todo de startups, de inovação, cresceu muito nos últimos anos, em especial 2020, 2021, muito também acelerado pela pandemia, com essa demanda muito grande que existiu por inovação, né? Seja em vários setores, como o varejo, como a gente estava isolado durante a pandemia, as grandes empresas precisando cada vez mais de tecnologia, e com o crescimento dessa necessidade, cresce também os investimentos para o setor. Quais são os impactos dessas startups para a economia atual? Elas conseguem, em meio ao caos, buscar uma solução, né? É engraçado que quando você fala o impacto das startups para a economia atual. Eu vim agora, inclusive, de Uber, né? Uhum. E vim conversando com o senhor que veio dirigindo o Uber, aquele conversa como é que está hoje, aquela coisa. E ele contou um pouquinho da história Chovendo, dele, só. exato, né? Choveu, né? Estava chovendo, aí ele justamente fez esse paralelo. Lá no Sion deve realmente estar com pouco demanda hoje, que já mandaram uma viagem para mim. Aí ele me contou nesse meio do caminho em que hoje ele trabalha de Uber porque ele não está conseguindo uma recolocação profissional para ele. E que isso é o que tem levado hoje, por exemplo, o ganha-pão dele para casa, né? Então, assim, a importância vai desde para essas pessoas que estão na base ali da economia, que são esses profissionais autônomos, esses micro, pequenos empreendedores que utilizam essas startups aí como um meio de fazer a digitalização dos seus negócios, até dentro das grandes empresas, que hoje elas trazem as necessidades, né, no que a gente chama da inovação aberta, onde elas trazem as suas necessidades e trazem as startups para conseguir solucionar essas necessidades que elas têm. E desse modo, elas geram mais emprego, geram mais renda e movimenta a economia nacional e mundial. Agora, é possível inovar em toda a área? Você citou aí um exemplo, né? Essa plataforma aí que você citou, do carro de aplicativo que você veio, viu uma demanda, criou ali, pensou uma tecnologia e inovou naquele sistema de transporte, de mobilidade. Para tudo que a gente olhar, você que convive com várias propostas o tempo todo, com rodas de negócio o tempo todo, para tudo é possível buscar uma inovação? Sim, com certeza. Todo segmento hoje ele está demandando de uma inovação. Por quê? Porque o comportamento do consumidor mudou muito, tem mudado muito. A gente falou aí, por exemplo, do aplicativo de carro, né? A qual eu mencionei, que veio fazer a disrupção no segmento que era dos taxistas, por exemplo. A gente vê uma mudança, voltando à pandemia mais uma vez, a gente vê uma mudança também muito grande e acelerada, por exemplo, no consumo. O varejo, o modo de se consumir. A gente comprou muito pela internet e vem comprando cada vez mais. Virou um hábito hoje comprar nesses aplicativos de vendas pela internet. Não só compras normais que a gente comprava tipo roupa, artigos esportivos, artigos eletroeletrônicos, mas inclusive hoje supermercado. Hoje a gente se faz por quê? Pelos aplicativos, por exemplo. E tem um dado aqui, gente, de dividir com vocês, o investimento em startups no Brasil cresceu 2,5 vezes em 2021, alcançando o recorde de 9,7 bilhões de dólares. Foram 779 rodadas de investimentos e o principal segmento, né, que teve o maior investimento foi as fintechs, esse setor, né, que são as fintechs, que são as dos bancos, né, os pequenos bancos e tal, ainda um longo caminho para a gente chegar num potencial gigantesco e tal, mas estamos no caminho legal, né? Estamos sim. As fintechs, elas realmente lideraram aí esse contexto, né? São os meios de pagamentos que existem
E a perspectiva, Fabiano, estava lendo assim de alguns analistas mais assim otimistas, é que esse ano o Brasil atinge aí um número de investimento de cerca de 29 bi de dólares, né? Você falou 9 o dado que você nos trouxe, então vamos praticamente triplicar. Alguns mais conservadores falam que não, que a gente vai crescer a metade do que foi o ano passado, mas mesmo assim a gente atingiria aí a casa de 19 bi, o que já seria pelo menos o dobro de crescimento, de 9,7 investimento. bilhões de dólares, quase 10 bilhões. Arredondou ali, né? Exatamente. Imagina a gente pular para 30, É. se for como os mais otimistas dizem. Agora, você está aqui, né, um cara especialista nessa área e tá no hub, né, do MG. Como é que funciona o hub? Como é que uma empresa, né, uma startup aparece? É até legal a gente contar até como é que nasce a startup, né? A startup, ela tem uma ideia, aí ela busca um investidor, busca um caminho, geralmente de tecnologia, não necessariamente. Pode ser de tecnologia, mas 99% acaba sendo. Como é que chega no hub? Como é que é essa caminhada? Ah, legal. Só para a gente fazer uma distinção aqui, né? O Hub a gente tem como cliente prioritário são as médias e grandes empresas, e aí a gente busca essas startups que têm essa solução para elas. Legal. Mas quando a gente fala um pouco das startups, as startups sim, hoje, você disse aí, você chutou um número, mais ou menos de 90%, 99%, hoje a base é de tecnologia. Sim, porque realmente hoje é mais barato e mais fácil você desenvolver uma inovação com base tecnológica, com internet, que é um acesso fácil e barato. Porque quando eu falo 99, porque sempre tem aquela startup que ela tá até com algo de tecnologia no agro, por exemplo, mas ela tem uma ponta ali que é de uma outra necessidade administrativa, então tá quase lá, mas é dentro da tecnologia, né? Exatamente, grande maioria hoje das soluções que a gente vê é dentro da tecnologia. E nasce muito dessa ideia mesmo, de pessoas, muito às vezes amigos que se reúnem, têm uma ideia, vamos tentar algo, e aí eles fazem talvez um primeiro investimento que é deles mesmo, né, que é investir um dinheiro do bolso naquela ideia para tentar construir e desenvolver algo que seja realmente eficiente para o mercado. O ano de 2022, você já disse aí, né, tem uma perspectiva super positiva para ampliar esse grau aí de investimento e tudo mais. Quem está nos acompanhando agora e de repente tem o caminho de uma startup, tem uma ideia inovadora, como é que ela deveria se posicionar, na sua opinião? Primeiro, procurar entender como funciona o caminho da construção de uma startup, né? Primeiro, o desenvolvimento de uma ideia. Hoje, o que a gente vê, às vezes, principalmente no Brasil, é uma certa imaturidade de alguns empreendedores, que às vezes têm boas ideias, mas eles demoram muito tempo para testar essas ideias no mercado, né? Às vezes quer falar, não, minha ideia é genial, não quero contar essa ideia para ninguém, quero primeiro elaborar uma ideia perfeita para depois levar ao mercado. E não, você realmente deve hoje testar a sua ideia, conversar com pessoas, criar um que a gente chama um protótipo inicial para ver se a ideia realmente faz sentido. Ou se não é só uma ideia que você acha que é boa e na realidade ela não tem um mercado para isso. Então é você ser ágil e botar o quanto antes essa ideia em prática. E ser ágil e botar a ideia em prática é começar fazendo o quê? Um estudo preliminar, um estudo dessa área, porque tem muita gente que tem ideia brilhante o tempo todo, né? Tem gente que quando está no bar, então, tem as melhores ideias do mundo, mas colocá-las no papel que é difícil. Mas a forma de colocar no papel, de estruturar isso, quais são os procedimentos para chegar com um projeto para você lá no Hub? O cara que está desenvolvendo uma startup, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o público. Ele entender, não é conversar com o seu amigo, com o seu pai, com sua mãe. Eles vão adorar a sua ideia, beleza, mas isso não conta muito. O que conta é realmente as pessoas que estão na ponta e se elas vão comprar. Então, é você estruturar o que a gente chama de MVP, o mínimo produto viável. Esse MVP pode ser, inclusive, uma pesquisa, pode ser um Forms. E ao mercado pesquisar, entender com essas pessoas se elas comprariam aquela solução, quanto e se elas pagariam por ela. Então, essa é a primeira forma de você validar essa sua ideia. No segundo momento, validou a ideia, conversou ali e tudo mais. No segundo momento, o que ele faz? Ele começa a trabalhar em si atrás de um investidor? Como é que é isso? Ele pode fazer o que a gente chama de bootstrapping. Primeiro é um investimento inicial que vai do próprio o empreendedor, né? Que inclusive é desenvolver esse princípio desse MVP.
Então, ele ter uma ideia um pouco mais bem estruturada. Aí, quando a gente fala de investimento, a gente tem várias fases de investimentos em uma startup. A fase inicial, tirando a fase do próprio empreendedor que está investindo, a gente chama de um investimento anjo, que ali pode ser, inclusive, família, amigos ou um grupo de investidores que acredita em ideias, que aposta na construção desses MVPs, que é o mínimo produto viável. Aí, depois disso, esse mínimo produto viável, ele é levado ao mercado, né? Onde você faz um teste com ele, onde você vai tentar buscar um novo investimento, uma nova rodada de investimento, que a gente chama de seed, ou seed money, que é de semente, né? Seed, e que quer dizer? É germinar mesmo. Você entender, pegar aquele seu MVP e procurar o product market fit que ele tem com o mercado. O que é? O fit que ele tem com o mercado. Se o seu produto vai ter uma validação com o consumidor final e se você vai conseguir realmente embarcar os seus primeiros clientes. Então, esses são os primeiros passos quando a gente fala de investimento para se construir uma startup. Perfeito. A gente vai para o intervalo. Na volta eu quero falar dessa distância geográfica que não existe nas startups e o que tem de mineiro fazendo trabalhos aí para conquistar o mundo. A gente vai para o intervalo já já. Economia? E agora? Agora tem intervalo.